Olá, minha gente, mais uma vez para você aí, bom dia, boa tarde, boa noite, a você que nos assiste, a você que tomou a decisão certa de fazer esse curso de crase. Esse é o último curso que você vai fazer de crase. Eu vou resolver o seu problema e você vai entender a crase e saber empregar esse acento grave corretamente, ou nos seus textos do dia a dia, ou na sua escola, em suas redações, ou para alcançar aquela vaga no concurso público, nas questões de concurso, tá ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar então aqui pelo conceito da crase. O que é a crase? A crase vem do grego, né? Crasis, e significa fusão, contração, mistura, tá ok? Então a crase, na verdade, é a fusão de de duas vogais idênticas, a vogal A. Mas uma coisa eu tenho que perceber, nós temos sempre o primeiro elemento da crase como uma preposição, não abra mão de entender isso. E o segundo elemento, e é aí que muita gente não explica, não fala, eu posso ter nesse segundo elemento dois tipos, ou eu tenho um artigo, que é o mais comum, ou tenho um pronome demonstrativo que se inicia pela vogal A, como aquele, aquela, aquilo. Então acompanhe aqui na tela o esquema que eu estou fazendo para você, olha só. Então note que à esquerda nós temos um quadro que representa um verbo ou um nome empregado. Isso, pessoal, nada mais é do que a regência, tá? Olha para mim, eu quero que você observe que a crase, apesar de ser um fenômeno fonético, ela possui base na regência verbal. O que é isso, professor? A regência é quando um verbo exige um determinado complemento com ou sem preposição. E essa regência nada mais é do que a capacidade do verbo ou nome exigir também a preposição a, que vai dar para a gente aí o fenômeno da crase, que vai nos permitir, na linguagem, o fenômeno, a ocorrência da crase. Volta para o vídeo então, olha só. À esquerda nós temos o verbo ou nome, e esse verbo ou nome ele exige uma preposição, que vai ser a preposição a. Do lado direito, sempre ao lado direito, temos um substantivo feminino, um nome feminino. E esse substantivo, ele admite o quê? O artigo, também artigo a. E a junção justamente dessas duas vogais nos permite o fenômeno em língua portuguesa da crase, ok? Tá legal? Bom, eu sei que isso aqui, pessoal, é um curso de português, mas eu trouxe uma frase para você bem simples em espanhol, tá bem? Olha lá então, na tela. Em espanhol diríamos, uma frase simples em espanhol, voy a la casa de Maria, tá bem? Vamos traduzir essa frase, vamos lá. Tá lá, olha, vou a, esse lá, o artigo espanhol em português, a, percebeu? Casa de Maria. Você percebeu então que no espanhol a coisa é um pouco mais simples? Eles têm uma preposição que o verbo exigiu, a preposição a, e tem também um substantivo que pede artigo, que admite artigo. Só que o artigo de espanhol é lo, lá, né? Em português não. Em português a preposição é idêntica ao artigo nesse caso. E aí, o que fazer? Volta para a tela. Quando percebemos então o encontro desses dois ais, como vamos representar isso em língua portuguesa? Através do acento grave. Esse acento aqui é o acento grave, ele não é a crase. A crase é o fenômeno que a gente não enxerga aqui, de fusão das duas vogais. Esse fenômeno, ele é representado pelo acento grave indicativo dessa crase, tá ok? Então notem bem, o verbo, olha a setinha, ele exige a preposição a. Por outro lado, olha só, o substantivo feminino admite o artigo a. E essa junção, esse encontro, nos faz utilizar a crase, utilizar o acraseado, ou utilizar o acento grave indicativo da crase nessa vogal. Tudo bem, pessoal? Joia, pessoal? Beleza. Você percebeu, então? A crase nada mais é do que esse encontro das duas vogais. Lembrando que nós temos que ter à esquerda a presença de uma preposição a, e à direita, essa preposição a se encontra com um artigo, ou, como veremos na próxima aula, de um pronome demonstrativo, tá? A aula de hoje, ela abrange o conceito de crase. Vamos fazer um exercício, então? Eu trouxe para vocês uma questão que foi cobrada na PRF, e uma outra questão que foi cobrada na Força Aérea Brasileira, por meio da EPICAR.
tá? A Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Acompanhe comigo aqui na tela. Então vamos lá, pessoal. O texto da prova escolhido foi o seguinte: o consumidor tem até hoje à noite para encher o tanque do carro. A gasolina fica 9,39% mais cara nas refinarias a partir das 0 hora deste sábado. Para o consumidor, o reajuste será de 10%. É a segunda vez que a gasolina sobe neste mês. Joia. Então, olha só a questão que o CESP trouxe para a gente aí na PRF. Julgue o item abaixo marcando C, caso considere certo, ou E, caso considere errado. Olha que pergunta interessante, como que o CESP-NB na PRF cobrou da gente aí o conceito da crase. A preposição a na expressão hoje à noite, primeira linha do texto, pode, em um registro informal de linguagem, ser substituída por de, sem prejuízo da coerência textual. Gente, essa aí é a típica questão que derruba aquele aluno que não sabe ler o enunciado, não se preocupa com o comando da questão e seu entendimento mais pleno. Notem que o que ele pede aqui para vocês não é para substituir toda aquela ocorrência que temos de preposição mais artigo, observa lá, olha, que é a crase, percebeu? Note então que ele pede que você substitua somente a preposição. Um aluno inadvertido, incauto, o que ele vai fazer? Olha lá, nosso texto. Ele vai ler assim, olha, o consumidor tem até hoje de noite, troquei esse A, que é a preposição, por de, até hoje de noite. Como que é pedido, pessoal? Quanto é considerando o registro informal de linguagem. Se nós dissermos que o consumidor tem até hoje de noite, então dentro do coloquial, dentro do registro informal, essa fala, sairemos de noite, você tem até hoje de noite, é muito comum e aceitável dentro daquilo que é o registro informal. Acontece que quando o enunciado nos solicita que substituamos a preposição existente na primeira linha, nessa expressão à noite, pela preposição de, eu não posso me esquecer de que lá eu não tenho só a preposição. Eu tenho um conceito da crase sendo cobrado de você. O que nós temos então? Nós temos a preposição mais o artigo. Então notem, substituindo a preposição existente pela preposição de, olha aqui na telinha, vai ficar o consumidor tem até hoje da noite para encher o tanque. Faz sentido isso? Será que faz sentido dizer que tem até hoje da noite? Não dá para entender isso no registro informal, muito menos no registro formal. Perceberam? Então, eu tenho que saber que a crase é a fusão das duas partes, preposição mais artigo. E aí eu marco adequadamente, olha lá, olha, essa questão como errada. Por que está errada? Porque não podemos, nem no registro informal, dizer que o consumidor tem até hoje da noite para encher o tanque do carro. Você entendeu? Vamos então para uma próxima questão. Então, como havíamos falado, pessoal, temos aqui a questão da FAB, da Força Aérea Brasileira. No período caía a tarde, sem pressa, lentamente, igual a vida em peri-peri. A crase devido à junção de que aí? Então, ele tem a letra A junção de um artigo com a preposição, pode ser? Não, né? Eu falei aqui com você que sempre temos na crase a preposição primeiro. Então, qual é a alternativa aqui que poderíamos considerar de cara? A letra B e a letra D. Vamos ver então a letra B, preposição a com a preposição a. Não dá. Então, ficamos com a letra D, a única alternativa possível e correta, preposição a com o artigo definido feminino a. Então é isso, pessoal. Em nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, vamos abordar aqui o primeiro tipo de crase. A crase que é a junção da preposição com o pronome demonstrativo. Tá? É uma aula muito importante. Eu quero que você acompanhe. Aguardo você. Um forte abraço, professor Fábio Maziotti, e até breve.